Olá pessoal do oitavo ano, vamos começar o segundo bimestre, né? Então, já fizemos a leitura do PET na sexta-feira passada, né? Apresentei as 6 semanas do PET. Agora a gente já vai direto para essa questão, né? Que é a primeira questão, que coloca o seguinte: de acordo com o texto acima e seus outros estudos, explique o que era o contrato social. Pessoal, então o texto acima nós já lemos na aula passada. E considerando a necessidade, né, de maiores conhecimentos, considerando que a gente já falou um pouquinho no primeiro bimestre, né, sobre essa questão, apresentou alguns autores, né, como Rousseau, como John Locke, mas agora a gente vai falar mais especificamente desses contratualistas, né, e com maior detalhamento, para poder dar mais elementos para responder essa primeira questão, tá bom? Então vamos lá. O material de apoio que eu vou apresentar para vocês já está aqui preparado. Então, deixa eu apresentar ele aqui. Então vamos lá, pessoal. A ideia de contrato social, ok? Então o contrato social é uma metáfora usada pelos filósofos contratualistas para explicar a relação entre os seres humanos e o Estado. Basicamente, pessoal, o contrato social é para que aqui na ilustração é interessante que a gente está vendo um ser humano engolindo o outro, uma zorra total. Então, a ideia do contrato social é que se organize a sociedade de maneira lógica, né? Seguindo uma lógica de organização, não uma falta de lógica e deixar a Deus dará, né? Então, é essa a ideia do contrato social, basicamente. No entanto, cada um dos contratualistas tem o seu ponto de vista, né? Então, os chamados contratualistas são os filósofos que defendiam o homem e o Estado, fizeram uma espécie de acordo, um contrato, a fim de garantir a sobrevivência humana, não para um engolir o outro, e sim para tentar viver em algum tipo de harmonia. Então, esses contratualistas, né, a gente vai analisar as ideias do Hobbes, né, do John Locke, Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau, ok? Então vamos analisar como que cada um desses contratualistas pensavam, ok? Primeiro falando o que é essa ideia, né, de estado natural ou estado de natureza, para entender da onde que vem essa ideia de contrato, né, de contrato social. Então, o ser humano, segundo os contratualistas, né, os três que eu acabei de apresentar, viviam no chamado estado natural ou estado de natureza, onde não se conhecia nenhuma organização política, ok? Então, a partir do momento em que o ser humano se sente ameaçado, ele passa a ter necessidade de se proteger, ok? E para isso, vai precisar de alguém maior e imparcial que possa garantir seus direitos naturais. Aí que entra o Estado, né, gente? Então, assim, o ser humano aceita abdicar, né, sua liberdade para submeter-se às leis da sociedade e do Estado. Por sua parte, o Estado se compromete em defender os direitos, né, do ser humano e o bem comum e dar condições para que ele se desenvolva. Esta relação entre o indivíduo e o Estado é chamado de contrato social. Então, pessoal, para superar o estado de natureza, né, e para garantir uma vida mais harmoniosa, né, as condições, né, de organização social, é que esses contratualistas propõem esse contrato entre a sociedade e o Estado, ok? E também colocam essa necessidade do Estado. O que o Thomas Hobbes, né? Vamos apresentar quem que era o Thomas Hobbes, né? Ele nasceu lá em 1588 e faleceu em 1679. Ele nasceu na Inglaterra, então ele pôde testemunhar mudanças políticas, né, na Inglaterra durante as revoluções burguesas, né? Para Hobbes, os homens precisavam de um Estado forte, pois a ausência de um poder superior resultava na guerra. Para ele, o ser humano é egoísta, se submetia a um poder maior somente para que pudesse viver em paz e também ter condições de prosperar, né?
Então, o Thomas Hobbes, ele viveu no início ali da que a gente chamou da modernidade, né? Então, ele viveu muito em função daquele regime absolutista, né? Do antigo regime, né? Onde o rei tinha todo o poder concentrado na pessoa do rei, né? Então, a sua principal obra, né, que a gente observa aqui, é o Leviatã. Então, Hobbes chama o estado de Leviatã um dos nomes que o diabo recebe na Bíblia, com o propósito de reforçar que é a natureza perversa do homem que o faz buscar a união com outros homens, ok? Então, o Estado, por sua parte, terá o dever de evitar conflitos entre os seres humanos, velar pela segurança e preservar a propriedade privada. Desta maneira, somente o rei, que concentra o poder das armas e da religião, poderia garantir que os homens vivessem em harmonia. Então, como ele era um defensor ali do rei absoluto, a teoria do Hobbes, ela vai nesse sentido, de que a garantia dessa harmonia, dessa sociedade organizada, dependia do rei, de um rei forte para comandar essa sociedade. Tá bom? Então ele é muito ligado ao pensamento do absolutismo, do rei todo-poderoso, do antigo regime. Tá bom, pessoal? Então esse é o pensamento do primeiro contratualista Thomas Hobbes. O segundo é o John Locke. Então o John Locke, ele está aqui, ele nasceu em 1632 e ele faleceu em 1702. Então ele também é inglês, sua vida discorreu no mesmo período da Revolução Inglesa, que definiu o poder monárquico britânico. Então, o Thomas Hobbes, o John Locke, ele já tem uma visão diferente, porque ele viveu em um período diferente. Então, em suas obras, né, ele defendia a liberdade intelectual e a tolerância. Ele foi precursor de várias ideias liberais, né, que floresceram durante o período do iluminismo francês, lá no século XVII. Então, Locke critica a teoria de direito divino dos reis, formulada pelo Thomas Hobbes. Então, para o Locke, a soberania não reside no Estado, mas sim na população. Então, ele afirmava que para assegurar um Estado de direito, os representantes do povo deveriam promulgar as leis e o rei ou o governo executá-la. Então, ele foi o primeiro a apresentar o princípio da divisão dos três poderes, segundo o qual o Estado se divide em três instituições, né? Então, depois o Montesquieu vai falar com mais, vai detalhar melhor, né? Vai fazer uma teoria mais elaborada, que é a divisão dos três poderes, como a gente já viu lá na sexta-feira, a gente falou. O executivo, o legislativo e o judiciário. Então, a ideia do Hobbes já é mais próxima das revoluções na Inglaterra. Então, ele tinha essa ideia da divisão dos três poderes e muito também influenciado pela burguesia, né, que ia se consolidando na Inglaterra, e a questão do direito da propriedade privada. Então, a ideia do Locke era que a garantia pelos cidadãos a liberdade, no sentido de ter o direito à propriedade privada, a ter que no antigo regime todas as riquezas, né, ficavam basicamente nas mãos dos reis. Então os impostos eram muito altos, então dificultava essa burguesia, esse crescimento da burguesia. Então essa liberdade, né, que o Locke apresenta está muito relacionado à ideia de propriedade privada e enriquecimento ao mesmo tempo. Tá bom, pessoal? E o Jean-Jacques Rousseau, nosso terceiro contratualista? Ele nasce na Suíça, lá em 1712, e vai falecer na França em 1778, muito próximo já lá da Revolução Francesa, pessoal. Então, ao contrário de Hobbes e Locke, Rousseau vai defender que o homem, no seu estado natural, ele vivia em harmonia e se interessava pelos demais. Para Rousseau, a vida numa sociedade em vias de industrialização não favoreceu os homens no seu aspecto moral. Então, para Rousseau, o ser humano nascia bom. No entanto, a sociedade, né, essa sociedade do período da Revolução Industrial, ela acabava corrompendo o pensamento do homem, levando ao individualismo, enfim, todas essas desigualdades sociais que a gente observa até hoje.
Então o Jean-Jacques Rousseau, em sua obra lá, O Contrato Social, que a gente pode observar a capa aqui do lado, ele vai abordar essas questões, a importância do Estado, mas no sentido de garantir o direito a todos, né? Então, à medida que o desenvolvimento técnico foi ganhando espaço, o ser humano se tornou egoísta e mesquinho, sem compaixão pelo semelhante. Então, por sua vez, a sociedade tornou-se corrupta e corrompia o ser humano com suas exigências para suprir a vaidade e o apresentar daquela sociedade. Então, desta maneira, Rousseau relaciona o aparecimento da propriedade privada com o surgimento das desigualdades sociais. Então, justamente nesse período que os burgueses têm o direito à propriedade privada, eles constroem essas indústrias e contratam os trabalhadores, né, para pagar o salário, uma pequena parcela do lucro, que ele começou a observar que os seres humanos, a desigualdade social só tendia a aumentar. E o Estado deveria intervir para que essa sociedade ficasse mais harmônica. Então, assim, era preciso que surgisse o Estado a fim de garantir as liberdades civis e evitar o caos, traduzido pela propriedade privada. Então, as ideias de Rousseau são aproveitadas por vários participantes da Revolução Francesa, né, que a gente vai ver aí nas próximas aulas com mais detalhe, e posteriormente, ao longo do século XIX, pelos teóricos do socialismo. Então, se a gente pensa nessa ideia do socialismo, né, da ideia do Estado, né, como detentor ali de organizar essa questão da riqueza, né, das pessoas, então está muito ligado à ideia do Rousseau, tá bom? Então esses direitos sociais também que são previstos na nossa Constituição, a ideia de democracia também bebe das ideias do Jean-Jacques Rousseau, tá bom, pessoal? Então, rapidamente, para a gente pensar esses contratualistas, né? Então, qual que é a base metodológica? O Hobbes, o absolutismo, o Locke, ele é liberal, e o Rousseau, ele é um democrata, ok? Qual que é a natureza humana? Para eles, qual que é a natureza humana? Hobbes, o homem é mau e egoísta. Para o Locke, o homem é bom e se faz a guerra para defender a propriedade privada. Olha para você ver, então tem um interesse aí liberal do enriquecimento, né, dessa burguesia. E por Rousseau, o homem é bom, mas ele é corrompido pela propriedade. Então ele é o contrário do Locke. Justamente é a propriedade, é esse enriquecimento que corrompe o homem, que cada vez mais ele vai ficando mais individualista e mais mesquinho, né? E qual que é o objetivo da criação do Estado por Hobbes? Preservar a vida. Para o John Locke, preservar a propriedade. E para o Rousseau, preservar a liberdade civil. Então, as garantias do direito civil. E como que é a delegação do poder, né, por parte do Estado? Então, para o Hobbes, é imposta pelo rei absoluto, ele que impõe. Para o Locke, é espontânea. As próprias relações de comércio, né, e sociais queriam evidenciar esse poder, né? E para o Rousseau, ela seria espontânea também, só que a partir da garantia dos direitos civis. Tá bom, pessoal? Então, quando a gente vai lá na questão 1, que para você falar o que é o contrato social, você tem que pensar, primeiro, no estado de natureza, né? E como que o Estado vem, né? Esse contrato social, ele vem no sentido de regulamentar a organização social. No entanto, temos pontos de vista diferentes. Então, você pode apresentar aqui a ideia do Rousseau, a ideia do Locke, a ideia do Hobbes, porque dialoga, né, com a ideia de contrato social. O Brasil mesmo, hoje em dia, a gente pode discutir, né, essas questões aí do entendimento, né, como que é o exercício do poder, né? O presidente da República, ele é uma pessoa que exerce o poder do executivo, mas ele não é absoluto. O poder é dividido em 3 poderes, como o Locke defendia e o próprio Montesquieu, baseado muito na ideia também do Rousseau, que é da democracia, ok? Então, os direitos civis, as garantias dos direitos civis e a busca para diminuição das desigualdades. Então, que na prática ela se demonstra, a gente tem dificuldades de alcançar isso, mas que pelo menos no nosso texto constitucional é garantido. Tá bom, pessoal? Então, o contrato social, ele vem justamente
para que a sociedade se organize, ok? Então, vocês vão responder nessa primeira aula apenas a questão 1. A questão 2, 3, 4 e 5 a gente vai deixar para a segunda aula. Tá bom, pessoal? Então, a gente inicia bem o nosso segundo bimestre e com essa videoaula. Tá bom, pessoal? Então, tchau, tchau e até a próxima videoaula.